sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E a primeira palavra é a continuação das nossas meditações no livro dos Atos dos Apóstolos. Então nós estamos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, versículos 36 até o versículo 39, e o título ali é Decisões e Separações. Esse texto faz parte da preparação do apóstolo Paulo para começar a sua segunda viagem missionária, onde ele passou ali pregando o Evangelho de Jesus Cristo e nessa pregação fundando muitas igrejas. Na primeira viagem, o apóstolo Paulo evangelizou muitas cidades numa região chamada Galácia, para onde ele escreveu depois a carta aos Gálatas. Nessa segunda viagem que Paulo vai começar, ele vai viajar pela região da Macedônia, e chegando na antiga Grécia, e é ali que ele vai então evangelizar várias cidades como na Macedônia, a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica, a cidade de Bereia, e depois na Grécia, a cidade de Atenas e a cidade de Corinto. E mais tarde, então, Paulo vai escrever para essas igrejas, para esses cristãos desses lugares, para Filipos, os crentes de Filipos, a carta aos Filipenses, para os crentes da cidade de Tessalônica, as duas cartas aos Tessalonicenses, para os crentes da cidade de Corinto, na Grécia, as duas cartas aos Coríntios. Então, nessa segunda viagem de Paulo, vamos ver Paulo evangelizando aí, especialmente na Macedônia, antiga Macedônia. E é importante lembrar que todos esses lugares que no primeiro século o grande avivamento cristão passou, com muitas evangelizações fortes como essas do apóstolo Paulo, depois de algum tempo, depois do terceiro século, depois que nasceu o catolicismo romano, quando os bispos da igreja de Roma fizeram aliança com o César romano, que na época era Constantino, um grande baque aconteceu em todos esses lugares aonde começou esse avivamento cristão, e muitas igrejas surgiram, e essas igrejas simplesmente desapareceram na história. E a maioria desses lugares onde um grande avivamento atingiu o primeiro século, hoje são lugares consagrados ao islamismo, e não existe basicamente nada de cristianismo. E é por isso que Jesus, o que ele disse assim: eu digo a todos, vigiai. Porque o mundo é contra a obra do Senhor, é contra o Senhor, é contra a sua palavra, é contra a sua igreja. Então, quem imaginaria que igrejas fortes como aquelas do primeiro século, que nasceram debaixo de um grande sopro de avivamento, e que Deus usou para fundar essas igrejas, homens como o apóstolo Paulo, igrejas que foram fortalecidas no Senhor, fundadas com base no Evangelho, iriam de repente desaparecer, falir espiritualmente e desaparecer, e essas regiões serem tomadas por uma religião que não tem salvação. E onde a verdadeira espiritualidade
não é mais bem-vinda, aonde o anúncio do nome de Jesus Cristo não é mais bem-vindo, aonde o Evangelho não é mais bem-vindo, até mesmo em muitos desses lugares, sob pena de morte de quem chegar ali pregando a palavra de Deus. Essa é uma realidade que nós temos que enxergar na história e saber então refletir no que nós hoje estamos vivendo no mundo. Hoje estamos vivendo não num período de avivamento, não há nenhum avivamento sobre a terra nesse momento. Nós estamos vivendo um período de resfriamento, estamos vivendo um período de multiplicação da iniquidade, e esse período que nós estamos vivendo é um período preparatório para o fim que está chegando. O fim que vai começar com 7 anos de grande tribulação. E por isso nós que tocamos agora esse tempo presente que estamos vivendo, temos que ser ainda mais pessoas espirituais, pessoas vigilantes, pessoas de oração, pessoas de meditação na palavra, e que vivem e praticam a palavra de Deus, porque a palavra verdadeira é rara em nossos dias, e os que verdadeiramente vivem essa palavra também são muito poucos em nossos dias. Que nós sejamos parte desses poucos, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, antes do apóstolo Paulo viajar, ele teve um problema com o seu primeiro companheiro, que foi Barnabé. E isso está aqui nesse texto que nós vamos ver hoje, porque Barnabé queria levar nessa segunda viagem, o seu parente, primo ou sobrinho, que era Marcos. O mesmo Marcos, que tem um nome duplo, nome composto, João Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho. E o apóstolo Paulo não quis levá-lo. Por quê? Porque na primeira viagem, Marcos acompanhou Paulo e Barnabé quando eles passaram pela ilha de Chipre, e depois, quando eles entraram no mar Mediterrâneo de novo, no navio, e chegaram na região da Panfilha, Marcos simplesmente os abandonou e voltou para Jerusalém. E o apóstolo Paulo viu nisso uma ação irresponsável e descompromissada com o Evangelho. Porque pessoas de Deus são pessoas que começam e terminam as coisas que estão fazendo, e não param pelo meio. Tem muita gente que tem problema de caráter, de não levar até o fim as coisas que começam. Então, quando Barnabé quis levar Marcos na segunda viagem, o apóstolo Paulo não aceitou, e por isso houve ali um desentendimento entre eles, e Barnabé foi para a ilha de Chipre, nós vamos ver nos textos, com Marcos, e Paulo escolheu Silas, que também se chama Silvano, e foi para a segunda viagem. Mas isso não significou que Paulo e Barnabé ficaram inimigos, ficaram de mal, ficaram ressentidos um com o outro. Não, tudo isso foi resolvido no tempo, e nós vamos ver alguns textos bíblicos que provam isso também, porque homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, sabem também, sob a condução do Espírito Santo, a resolver os seus desentendimentos. Amém? Desentendimento é algo que pode haver entre todos os relacionamentos humanos, e eles têm que ser resolvidos, têm que chegar a um entendimento sob a direção de Deus, sob a direção do Espírito de Deus e a orientação da palavra de Deus. Aleluia. Muito bem, então nesse texto que se chama Decisões e Separações, esse texto está dividido da seguinte forma, no versículo 36, a decisão deles foi visitar os irmãos, aos quais eles pregaram o Evangelho na primeira viagem. Então a segunda viagem ia começar
pela Galácia, aonde eles pregaram na primeira viagem, que nós passamos por ela nos capítulos 13 e 14. Então eles iam passar por ali, por aquelas cidades, para visitar os irmãos. Sobre isso nós falamos hoje de manhã, na nossa congregação matutina. E agora na nossa congregação vespertina, nós vamos ficar com esses 3 versículos aí, 37 a 39, 37, 38 e 39, que vão tratar desse caso, o caso Marcos, tá? O caso do João Marcos aí, o parente do Barnabé. Esse caso Marcos, então, Atos 15, 37 a 39, está dividido assim, Começa com a divergência que houve entre Paulo e Barnabé, de levar ou de não levar o Marcos com eles na segunda viagem. Vamos ver essa divergência nos versículos 37 e 38. E termina no versículo 39 com a desavença que houve entre os dois, porque não chegaram naquele momento a um acordo, e houve então uma separação ali entre esses irmãos. É claro que eles depois tiveram os seus problemas resolvidos. Vamos ver primeiro a divergência, porque ela está dividida aqui em 2 versículos, o 37 e o 38. Versículo 37, Barnabé queria levar Marcos. E versículo 38, Paulo queria não levar Marcos. Então, houve uma divergência, um desentendimento. Vamos ler os versículos. O versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Vamos ler? E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. E aí vem o apóstolo Paulo não querendo levar. Versículo 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Continua? Vamos repetir? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Paulo não achava justo levar o Marcos, e daí, portanto, a desavença entre ele e Barnabé, citada aqui no versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vamos ler? Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Ok. O apóstolo Paulo tomou uma decisão correta diante de Barnabé e do João Marcos, que Barnabé queria levar. Por quê? Em todos os relacionamentos humanos, sem falar de evangelho, sem falar de fé, falando apenas de sociedade humana, de relacionamentos humanos, todo mundo gosta e admira pessoas que levam as coisas a sério, que não levam as coisas na brincadeira. Se você tiver uma empresa, se você for dono de uma fábrica, de uma indústria, é lógico que você quer funcionários trabalhando ali que sejam honestos, que sejam sinceros, que sejam dedicados, que não faltem no serviço, que não abandonem o seu posto, que tenham um compromisso. Não é isso? Se isso é assim nas coisas sociais,
nas coisas normais dos relacionamentos humanos, dos empreendimentos humanos. Vamos falar então do maior empreendimento que acontece na face da terra. O maior empreendimento que acontece na face da terra, na história da humanidade, é a pregação da palavra de Deus. Não existe na terra nenhum trabalho mais importante do que este. O trabalho mais importante a ser exercido na face da terra por servos e servas de Deus, preparadas para isso, é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus, é o anúncio da mensagem de Deus. Uma das razões, são muitas, uma das razões porque este é o maior empreendimento, é o maior trabalho, é o trabalho mais importante na face da terra. Porque todos os demais trabalhos que as pessoas fazem são apenas aqui para a terra. São apenas para essa vida aqui na terra. Ninguém leva nada. Mas esse trabalho, esse empreendimento da pregação do Evangelho, é o único trabalho que projeta pessoas para a eternidade. É o trabalho que envolve não apenas vida terrena, que acaba, mas o trabalho que envolve vida eterna. Se para os trabalhos terrenos, se para os empreendimentos que vão ficar somente nessa terra, é necessário que as pessoas sejam honestas, sinceras, dedicadas, deem tudo de si, levem a sério, tenham compromisso. Quanto mais o trabalho da propagação, da transmissão, do anúncio da palavra de Deus. Como pastor experiente que eu sou, eu fico muito triste ao perceber a realidade de que a maioria esmagadora das pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicos, não levam a sério essa palavra e não levam a sério esse empreendimento. Muitos deles até levam mais a sério e dão mais valor ao seu trabalho secular, tanto que a maior dedicação deles é para o trabalho secular, cujos rendimentos não levará consigo quando partir daqui, porque nada trouxemos e nada levaremos. Mas quando se fala em dedicação à palavra, dedicação em conhecer essa palavra, olhe bem, o que significa o conhecer aqui? Quando você está numa empresa qualquer, você quer conhecer o máximo dessa empresa, para que você realize um bom serviço, e você tem então a oportunidade
de crescer dentro dessa empresa e de ganhar mais dinheiro dessa empresa. Então você tem um interesse de conhecer. O interesse em conhecer a palavra de Deus profundamente, simplesmente não existe na maioria esmagadora das pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicos. Eles não lhes interessam. Em contrapartida, eles querem participar e ser arautos de grandiosas obras de Deus. Eles querem que Deus use eles poderosamente. Eles querem que Deus faça milagres através deles, que Deus opere curas através deles. Querem ser conhecidos como homens ou mulheres, pessoas poderosas de Deus. Querem ser reconhecidos como profetas de Deus, enchendo a internet e as redes sociais aí de falsas profecias e de falsas pregações, de pessoas que não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida, quanto mais a dos outros. O povo que menos se dedica àquilo que deveria se dedicar é o povo evangélico. Os desportistas no mundo dos esportes, seja lá qual for o esporte, quando eles têm um esporte, eles se dedicam ao máximo para ser um bom atleta naquele esporte que eles realizam. Os cantores e cantoras do mundo, artistas da música que querem fazer sucesso, eles se dedicam ao máximo para conseguir verdadeiramente publicar o seu trabalho, publicar a sua música e serem então famosos, conhecidos e ficarem ricos com isso e ganharem muito com isso. Os atores e atrizes de novelas, de teatro, de filmes, de séries, se dedicam ao máximo, se empenham, investem o seu sangue para fazerem bons papéis que lhes deem fama, e com a fama vem o dinheiro, vem a riqueza, e eles se dedicam a isso. As pessoas do mundo se dedicam nas coisas às quais elas entendem que elas pertencem. Aqui em Goiás eu conheci um monte de pescador que entende tudo de pescaria. O tipo de barco, o tipo de motor, o tipo de anzol, o tipo de isca, o tipo de rede, o tipo de vara. Eles sabem de tudo isso, porque eles se dedicam a isso, porque gostam disso. Tem mulheres por aí que eu já vi se dedicando ao bordado, fazem trabalhos de bordado maravilhosos, colocam nas redes sociais como ensinar as pessoas a fazer aqueles tipos de trabalho, ponto cruz e ponto não sei de quê, e fazem coisas excepcionais. Por quê? Porque elas gostam disso e elas se dedicam a isso, gastam o seu tempo nisso porque elas gostam disso. São milhares de exemplos que mostram para nós como as pessoas do mundo se dedicam às coisas às quais elas acham que pertence à realidade delas, à vida delas. O grupo de pessoas entre a humanidade que deveria se dedicar com toda a sua força a essa palavra que veio do céu, a essa palavra que veio do coração de Deus, e que durante um prazo temporal de milênios
foi revelada, foi escrita, foi copiada, porque não existia xerox, os primeiros escritos iam apodrecendo com o tempo, tinham que ter copistas copiando isso aqui o tempo inteiro, para Deus fazer essa palavra chegar intacta em nossas mãos. Mas o mesmo povo chamado povo de Deus não gosta dessa palavra. O povo que deveria amar essa palavra, como diz no Salmo número 1, ter o seu prazer nessa palavra e nela meditar de dia e de noite prazerosamente, esse povo não tem prazer na palavra. E pelo contrário, eles têm desprazer da palavra. Eles não gostam da palavra. Eles querem qualquer coisa nas igrejas, menos palavra. As igrejas estão cheias de programações que agradem os olhos e os ouvidos carnais, mas não prega a palavra, porque eles não gostam da palavra. Eu já cansei de ser chamado para pregar para jovens e para adultos de várias igrejas, e chegar lá, o pastor desses jovens ou o pastor desses adultos dessas igrejas falar para mim: pastor, antes do senhor começar a pregar, né, as pessoas elas não gostam muito de pregação, elas não gostam muito de palavra, gostam muito de outras coisas, então seja assim breve, tá, o mais breve que o senhor puder. Isso é uma realidade tão escandalosa que eu hoje simplesmente não saio para pregar mais em lugar nenhum. Quando alguém me convida, eu falo: não vou, obrigado. Eu estou desinclinado a aceitar o seu convite. Porque eu vou pregar para as pessoas que não têm o menor interesse na palavra. Elas querem coisas mirabolantes, elas querem coisas fabulosas, elas querem coisas que agradem os seus ouvidos, elas querem que se diga a elas o que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir, e não aquilo que Deus está falando na sua palavra. Isso elas não querem ouvir mais. Esse povo vai todinho para o inferno, no céu não entra nenhum deles, porque o céu é o lugar aonde Deus tem preparado coisas que agora nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado. Não para todo mundo. Deus é seletivo. Eu amo a Deus porque Deus é seletivo. O céu é para aqueles que amam a Deus. Porque os que amam a Deus amam a palavra de Deus. Porque tanta gente se dedica a futebol porque ama o futebol. Porque se dedica à arte, porque ama a arte. Porque se dedica àquele tipo de trabalho, porque ama aquele trabalho, ou ama o dinheiro que vai ganhar com ele. Mas o assim chamado povo de Deus não amam a Deus, e não amam a palavra de Deus, na sua maioria. E quando eu apresento isso em oração diante de Deus, tudo que Jesus me responde, Jesus sempre me responde, e Ele sempre me responde com Mateus 22:14. Isso acontece é porque muitos são chamados, mas poucos
escolhidos. Os poucos escolhidos são esses que amam o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, e por isso eles querem compromisso. Quem ama quer compromisso. Quem ama quer compromisso. Quem ama se compromete. Os que amam a Deus estão comprometidos com Deus, estão comprometidos com a sua palavra, e não são pessoas que vão fazer as coisas de qualquer jeito porque é para Deus. Não, pelo contrário, vão fazer o melhor possível porque é para Deus. O apóstolo Paulo foi um convertido que ficou cheio do zelo do Espírito de Deus e de Cristo na sua vida. É claro que lhe ferveu o coração quando Marcos começou a primeira viagem, mas quando viu as dificuldades que tinha que enfrentar até o fim, desistiu no meio, parou no meio. Mas depois que eles voltaram e contaram lá em Jerusalém, Marcos estava lá também, quando Paulo e Barnabé contaram tudo que Deus fez por intermédio deles naquela primeira viagem, aí o Marcos então, tio Barnabé, eu quero ir também. Vou falar com Paulo, nós vamos. Paulo, vamos levar o Marcos. Paulo, não, porque esse empreendimento, esse trabalho, não é para moleque irresponsável. Não é para gente irresponsável. Não é para gente que não tem compromisso. É para gente que leva a sério, porque se há uma coisa nessa terra para nós levarmos muito a sério, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muito bem. Marcos não foi com Paulo e Barnabé também não. Barnabé levou Marcos para sua terra natal, para a ilha de Chipre. E como nós vamos ver de agora em diante, Paulo foi viajar nessa segunda viagem com Silas. E além de Silas, ele foi também angariando outros membros aí da sua equipe para essa viagem, como Timóteo, que foi evangelizado na primeira viagem na região da Galácia. Timóteo era de lá. Como o próprio Lucas, que escreveu o Evangelho e que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, ele também vai se encontrar, não vai estar desde o princípio, mas vai se encontrar com Paulo e a sua equipe na Macedônia, no meio dessa viagem, e outras pessoas aí. Mas isso tudo foi o quê? Foi uma disciplina. Tem gente que não gosta de receber disciplina. A Bíblia diz: quem é que não gosta de receber disciplina? Quem não gosta de receber disciplina é o ímpio. Por isso a palavra de Deus até diz assim, não corrija o ímpio, porque ele se voltará contra você. Gente que não gosta de receber disciplina, uma palavra de correção na sua vida, porque a palavra de Deus é palavra de correção. 2 Timóteo 3,16 está escrito que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. E tem gente que não gosta de receber correção, não gosta de receber repreensão. Quem não gosta de receber disciplina, quem não gosta de receber correção, quem não gosta de receber uma palavra de Deus que repreende, é ímpio, está indo para o inferno.
Em contrapartida, a Bíblia diz assim, ó: corrija o justo, e isso será como óleo na sua cabeça. O justo é o que recebe a disciplina. O justo dá boas-vindas à correção. Hoje tem crente, hein? Gente que se diz crente, que se você corrigi-lo na palavra, sabe o que ele faz? Ele ameaça de levar você na justiça, por danos morais. Que grande moralidade, que grande moralidade. Gente ímpia age desse jeito. O justo recebe a disciplina. O justo se humilha diante da correção, e ele é corrigido, e ele é disciplinado, e ele é restaurado. No Novo Testamento tem dois casos importantes. Um é esse de Marcos, e o outro lá de Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu a primeira carta, mandando uma disciplina para excluir da igreja, mandar ficar fora da igreja, um irmão que estava lá, cometendo promiscuidade sexual. E entrega ele para Satanás. Entregar para Satanás é devolver para o mundo. Satanás é o príncipe do mundo, e essa pessoa não pode estar mais na congregação. Essa disciplina se chamava exclusão. Esse homem lá de Corinto, que sofreu essa exclusão, ele se humilhou, ele chorou, ele teve arrependimento, ele teve mudança de conduta. Aí na segunda carta aos Coríntios, Paulo falou assim, ó: acolham ele de volta, para que ele pare de ficar triste, para que ele se alegre agora no meio da congregação, porque ele demonstrou verdadeiro arrependimento. Está vendo? A disciplina existe, o nosso Deus disciplina. Hebreus 12 diz: se alguém está sem disciplina, não é filho de Deus, não, é bastardo. Os filhos são disciplinados. O que Paulo fez aqui com Marcos foi uma disciplina, e Marcos também recebeu essa disciplina. Talvez até sob a orientação do Barnabé, influência de Barnabé, ele recebeu essa disciplina, ele foi corrigido. Anos mais tarde, quando Paulo escreveu aos Colossenses, olha o que Paulo escreveu, ó. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Paulo escreveu assim, ó, leiam comigo, para a gente ler só uma vez, leiam comigo. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Quando Paulo estava preso, ele escreveu essa carta aos Colossenses, e quem estava com ele lá, acompanhando ele na prisão e atendendo às necessidades de Paulo na prisão? Marcos, esse mesmo Marcos, o primo de Barnabé, que Paulo não levou para discipliná-lo, e ele recebeu a justa disciplina que foi ministrada sobre ele, provando ser um homem de Deus, tanto que é um homem de Deus que escreveu o segundo evangelho, o evangelho segundo Marcos. Olha também o que Paulo disse para Timóteo na segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler juntos? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha aí, está vendo?
O mesmo Marcos que Paulo não quis levar na segunda viagem, e isso serviu de disciplina por Marcos. Aí está a prova de que Marcos recebeu a disciplina, e agora Paulo escreve para Timóteo, dizendo: traz o Marcos, eu quero o Marcos agora aqui comigo, porque ele me é útil no ministério. É alguém que aprendeu a disciplina. Isso é maravilhoso. Só verdadeiros filhos de Deus aprendem as lições, recebem as disciplinas, recebem as correções, recebem as repreensões e se tornam pessoas melhores. Tem gente que quer ser aceito pelas pessoas. Oh, por favor, me aceita, eu já melhorei. Como melhorou? Qual é a prova disso? Você teve real arrependimento? Você foi verdadeiramente corrigido? Foi verdadeiramente disciplinado? Pode dar provas concretas disso? Porque Deus é coisa séria. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca, e horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Tudo isso é Bíblia, é palavra de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.